Talvez isso já tenha acontecido com você hoje. Você sente no corpo, no ambiente, sente na forma como alguém te olha. E é rápido, mas é claro. E mesmo assim você não confia. Na hora de agir, você trava. Começa a pensar demais, volta atrás, procura uma explicação melhor. Eu acho que não é isso. Deve estar exagerando. Vou esperar um pouco mais. E continua, mesmo sentindo. Agora presta atenção nisso aqui. Isso não é falta de clareza, não é falta de maturidade e não é que você não saiba. Você foi treinada a não confiar no que sente. E isso começou muito antes do que você imagina. Quando você sentiu algo e te disseram que não era tudo isso. Quando você reagiu e te chamaram de sensível demais. Quando você tentou se posicionar e percebeu que isso incomodava. E aí você aprendeu uma coisa: trocar o que sente pelo que parece aceitável e vira automático. Agora guarda isso aqui. Toda vez que você duvida do que sente, você enfraquece a sua própria referência. E isso vai se repetindo. Você sente, duvida, não age, continua, o corpo intensifica. Na próxima vez vem mais forte. Mais ansiedade, mais tensão, muita confusão. E mesmo assim você tenta resolver pensando, e aí cansa, porque você começa a viver dividida. Uma parte sente, outra duvida, outra tenta controlar e nenhuma resolve. Agora me responde, só para você, quantas vezes você já sabia, mas não seguiu? Não porque não quis, mas porque não confiou. E aí você ficou em situações que já não faziam sentido, em relações que o seu corpo já tinha entendido, até chegar num ponto em que você já não sabe mais diferenciar o que é intuição e o que é medo. Fica comigo nisso. O problema nunca foi você não saber. O problema é que você parou de confiar no que já sabia. E é exatamente isso que vamos destravar hoje. Mas antes de qualquer coisa, lembra disso. Seu corpo só precisa lembrar que está seguro. Então, fica aqui comigo um momento. Pois a primeira coisa que você precisa perceber é que seu corpo sempre chega antes. Antes de você entender, antes de você organizar, antes de você explicar, o seu corpo já sentiu. Sabe aquela contração leve, aquele incômodo que fica difícil nomear? Uma sensação de que tem algo estranho aqui? Veio primeiro, mas você não segue, você espera ter certeza. Espera um motivo claro, uma explicação lógica, uma prova. E enquanto você espera, o corpo já está reagindo há muito tempo. Agora perceba isso comigo. Quantas vezes você já sentiu algo e depois viu que estava certa? O corpo não errou, você só não confiou. Agora guarda isso. O corpo não mente. Ele não inventa, ele não exagera, ele responde. Responde ao ambiente, à forma como você é tratada, ao que é dito e ao que não é dito. Quem cria história é a mente, o corpo só mostra o impacto. Então, quando vem o aperto, a tensão, a inquietação, isso não é drama, é resposta. Agora presta atenção nessa parte, porque ela muda tudo. Quando você se força além do que consegue sustentar, o corpo trava. E não é fraqueza, é limite. Mas você aprendeu a ultrapassar esse limite o tempo inteiro.
a dizer eu aguento quando já não está aguentando, a continuar quando o corpo já pediu pausa várias vezes. E aí vem aquele cansaço que não passa, a irritação sem motivo claro, a sensação de estar sobrecarregada mesmo quando aparentemente não aconteceu nada demais, mas aconteceu. O corpo sentiu e foi ignorado. Agora só observa isso sem precisar responder. Em qual dessas partes o seu corpo reagiu mais? Foi na sensação de já saber antes? Foi na dificuldade de confiar? Ou foi no excesso que você vem sustentando? Porque isso aqui já mostra muito, mostra onde você está e mostra por que você sente que está andando, mas não está saindo do lugar. Continua aqui, porque a próxima coisa que você vai ver, talvez você tenha tentado evitar até agora. Ansiedade não é um erro, ansiedade é um corpo em alerta. Não é defeito, não é fraqueza, não é algo quebrado em você. É o sistema tentando te proteger. Só que presta atenção nisso. Às vezes, ele está tentando te proteger de lugares que você continua se colocando, de relações que o seu corpo já percebeu, de ambientes que já te desgastaram, de situações que você continua sustentando e mesmo assim você fica. Agora observa isso com calma. O problema nem sempre é a ansiedade. Às vezes é onde você está. Agora, a próxima, essa costuma ser silenciosa. O seu corpo registra o que você finge não sentir. Você pode dizer, tá tudo bem, pode minimizar, pode seguir, mas o corpo não entra nesse acordo. Ele guarda. Guarda aquela conversa que te incomodou, guarda aquela situação que você engoliu, guarda aquele desconforto que você ignorou. E isso vai acumulando, pode ter certeza, até virar tensão constante, cansaço emocional, irritação sem explicação. Não veio do nada, veio de tudo que você não parou para sentir. Agora presta atenção nessa aqui, porque ela muda a forma como você olha para as suas relações. Relações seguras acalmam o corpo. Não é sobre o que essa pessoa fala, é sobre o que o seu corpo sente quando você está perto dela. Se você precisa se ajustar o tempo inteiro, se policiar, se explicar demais, se conter, o corpo não relaxa. Ele fica em alerta, mesmo em silêncio. E isso cansa, num nível que você nem sempre consegue explicar. Agora fica só mais um instante nisso. Quando você pensa nas pessoas ao seu redor, o seu corpo expande ou contrai? Porque essa resposta é mais honesta do que qualquer análise. E talvez você esteja percebendo uma coisa agora. Não é que você não sabe o que está acontecendo, você sabe, mas tem algo aí. Algo que ainda te mantém nos mesmos lugares, nos mesmos padrões, nas mesmas sensações. Como se você estivesse sempre prestes a mudar, mas nunca atravessasse de verdade. E é exatamente isso que vamos continuar olhando. Permanece aqui, porque essa próxima parte costuma ser mais difícil de olhar. O seu corpo sabe quando você está se abandonando. Não é só nas grandes decisões, é nos pequenos momentos. Quando você diz tanto faz, mas não era tanto faz. Ou quando você aceita o que já tinha sentido que não queria. Quando você se adapta para evitar conflito ou para não desagradar, o corpo sente na hora. Às vezes como um aperto leve, às vezes como um incômodo difícil de explicar, mas ele marca.
E quanto mais isso se repete, mais você se afasta de você, devagar, quase sem perceber, até chegar num ponto em que você já não sabe mais o que você quer, o que você sente ou até onde você aguenta. Agora não tenta mudar nada, só perceba em quais situações você tem se deixado de lado, porque esse reconhecimento já começa a reorganizar algo aí dentro. Agora a próxima, e talvez essa explique muita coisa. O seu corpo pede pausa antes de colapsar. Ele avisa antes, sempre avisa. No cansaço que aparece, na dificuldade de focar, na irritação mais fácil, na vontade de se afastar. Mas você chama isso de quê? Preguiça, falta de disciplina, fraqueza e continua. Só que o corpo não para de pedir, ele aumenta o sinal. Até que chega um momento em que ele não pede mais, ele te para. E aí vem o esgotamento, vem a queda, vem aquela sensação de agora eu não consigo mais. Mas não começou ali. Começou quando você ainda tinha energia, mas não tinha escuta. Agora fica só mais um instante nisso. O seu corpo tem tentado te parar de quais formas ultimamente? Cansaço? Desânimo? Uma irritação? Distanciamento? Pois é, isso não é aleatório, isso é direção. E talvez você esteja começando a ver que não é falta de força, é falta de escuta. E quando não existe escuta, você até anda, mas continua no mesmo lugar. Continua aqui porque essas duas últimas coisas costumam mudar a forma como você se vê. O seu corpo não quer performance, ele quer segurança. Ele não está preocupado se você está dando conta de tudo. Não está interessado no quanto você aguenta. O corpo só quer entender uma coisa: é seguro relaxar? É seguro diminuir o ritmo? É seguro não ficar em alerta o tempo inteiro? Só que a forma como você vem vivendo não responde isso, muito pelo contrário. Exige atenção constante, resposta rápida, controle, adaptação o tempo todo. E aí você tenta descansar, mas não consegue. Tenta parar, mas continua acelerada por dentro, porque o corpo não foi convencido de que pode desacelerar. Agora, perceba isso. Quantas vezes você deita, mas não descansa? O corpo ainda está em alerta. E é essa última verdade que fecha tudo. Quando o corpo se sente seguro, a mente desacelera. Não é o contrário. Não adianta você tentar acalmar a cabeça se o corpo ainda está em estado de proteção. Você pode tentar pensar positivo, respirar, se distrair, mas se o corpo não confia, a mente continua girando, porque ela está acompanhando o corpo. Então talvez agora faça mais sentido, porque você já tentou tantas coisas e mesmo assim continua sentindo que não resolve. Não é porque você não consegue, é porque você está tentando começar pelo lugar errado. Agora só percebe isso sem pressa, tá? Se o seu corpo confiasse mais, o que mudaria na sua vida hoje? Porque essa resposta já mostra um caminho e também mostra porque você sente que está tão perto de mudar, mas ainda não conseguiu atravessar. Agora eu quero que você esteja com toda a atenção em você. Se quiser, feche os olhos por um instante ou só suavize o olhar e deixa tudo isso que você percebeu se organizar aí dentro sem esforço. Porque não é sobre entender, é sobre reconhecer.
Talvez você tenha visto que não é falta de força, não é falta de disciplina, não é falta de querer. É que você vem sentindo, mas não vem confiando. E isso vai te deixar parada. Mesmo que tente, mesmo que pense, mesmo que queira mudar. Agora coloca a mão no seu peito de novo e só perceba, tem alguma coisa aí que já sabe? Mesmo que você ainda não consiga explicar, mesmo que ainda exista dúvida, mesmo que uma parte sua ainda queira ignorar, tem uma parte que sabe. E talvez essa seja uma das poucas vezes em que você realmente parou para escutar. Agora não tenta resolver, não toma decisão ainda, só reconhece. O que o seu corpo vem tentando te mostrar há tempo demais. É um limite? Um cansaço? É uma relação? É um ritmo que você não está sustentando? Não precisa mudar agora. Só para de ignorar. Porque quando você para de ignorar, alguma coisa começa a se reorganizar por dentro. E essa reorganização não acontece na força, acontece na escuta. Tem coisas que você percebe, mas ainda não conseguiu atravessar. Não porque você não entende, não porque você não quer, mas porque sozinha você volta. Volta para um padrão, para o automático, volta para a dúvida. E isso te prende, não na falta de consciência, mas na falta de direção. Porque algumas travessias internas não são sobre entender mais, são sobre sustentar o que você já sabe. E sustentar isso sozinha nem sempre funciona. Se em algum momento você perceber que já está pronta para não voltar mais, para não repetir mais, para realmente atravessar, existe um caminho. Mas por agora, só fica com isso. Você não está perdida. Você só parou de confiar. E isso pode ser reconstruído. Meu nome é Rosimeire, sou psicoterapeuta especialista em neuropsicologia. No primeiro comentário deste encontro, tem um link muito especial que vai te levar a uma travessia. E se você puder, fique aqui para uma reprogramação que vai fazer uma diferença na sua vida. Isso posso te garantir. Vou trazer algumas frases, deixe elas passarem por você, sem repetir, sem tentar acreditar, só deixa passar. O corpo pode desacelerar sem precisar lutar. Não é necessário ignorar sinais para seguir em frente. É possível confiar mesmo sem ter todas as respostas. O que você sente não precisa ser corrigido imediatamente. O corpo sabe o caminho quando existe espaço para escutar. Não é fraqueza parar, é ajuste. A calma não precisa ser construída, ela pode ser permitida. Você pode diminuir o ritmo sem perder o controle. Não é sobre entender mais, é sobre se escutar melhor. E isso já está começando a acontecer. Agora, só observa o seu corpo sem pressa e perceba se alguma coisa mudou, mesmo que seja sutil, porque é assim que começa, não na força, não na pressa, na escuta.
E quanto mais você escuta, menos você precisa se perder. Fica bem e, se precisar, volta aqui nesse encontro. Todos os domingos às 21 horas, estamos aqui para trazer a série O Corpo Sabe. Até o próximo domingo.